Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo no canal NGTV e estamos hoje estreando o programa Visão Empreendedora. E para quem está em casa e quiser nos acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso app. Também pode ser feito esse acompanhamento pelo canal 139 da Coprel. E para iniciar o nosso programa, a nossa convidada de hoje é ela, Michele Dandels, ela que é empresária e especialista em comportamento feminino. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente no primeiro programa, né? E no dia do aniversário, né? Isso. Hoje nós estamos, então, comemorando aí 1 ano do canal. E deu a feliz data de, nesse 1 ano, eu estar começando. Muito feliz com a tua presença. Imagina, tenho certeza que você vai agregar muito com o nosso assunto. E aí nós vamos entrar no assunto, que inclusive eu dei uma pesquisada, Michele, ele é um assunto que tem uma certa relevância, que é o quê? A maternidade em relação ao trabalho, né? A mulher com as relações de trabalho. Eu dei uma investigada em alguns dados, o que eu pude perceber? Os números do Brasil do ano passado foram de uma média de 247 mil brasileiras que passaram a ser mãe, então passaram pela maternidade. A média foi de que 50% dessas mães saíram do emprego ou foram desligadas do emprego depois do retorno do pós ali maternidade. É um número alarmante, não é? Com certeza, né? Primeiro que falar de mulher é uma delícia, né? E segundo, tem algumas experiências que só nós passamos, como mulheres e como mães. E realmente, quem acaba abrindo mão quando se torna mãe é a mulher. É muito pouco o percentual de homens que daqui a pouco acabam ficando em casa com a criança, enfim. É muito mais com a mãe. E na maioria das vezes, ou elas param de trabalhar por necessidade, tá? Que não tem como deixar numa creche, ou ter alguém para cuidar, ou também por opção, né? De poder, daqui a pouco ela tem como ficar em casa, ela tem essa oportunidade também. E realmente tem alguns lugares, infelizmente, que a gente ainda convive com isso hoje, que as pessoas, quando a mulher engravida, já não é tudo aquilo, né? Então, dependendo do teu ramo, do teu segmento, você fica 4, 6 meses, 1 ano fora. Na hora que você voltar, é assim que funciona. Então, nós temos esse problema, isso é um problema bem grave ainda, né? Porque tem países aí que com índices alarmantes, né? Que as pessoas não querem mais ter filhos, estão trocando por bichinhos de estimação, ou por, né? E o Brasil, enquanto isso, ao invés de incentivar, né? Para algumas situações, ele retorna para si. Mas isso nós temos diversos questionamentos em relação a isso. O número, quando eu vi, realmente eu não imaginava que fosse tão grande. Eu não sou mãe,
Então, não era uma coisa da minha vivência, mas eu fiquei muito chocada com o número. Disse, nossa, é um número muito grande. Eu já vivenciei algumas situações assim, não digo comigo, né? Mas quando gestora, a gente passa aí pelas empresas e a gente sente isso. Ah, e agora a pessoa vai ser mãe, vai começar a questão do atestado, a pessoa não vai vir, quem é que vai tomar conta desse segmento? E realmente eu vejo que a mulher hoje, ela se destacou. Se a gente for ver a linha de tempo da mulher no quesito trabalho, nós olharmos há 100 anos atrás, a mulher não trabalhava, o único papel que que a mulher exercia era mãe, né? A gente foi criada para casar, né? Casar, ter família e ser mãe, né? Então, depois passou todo esse tempo e a gente hoje ingressou no mercado de trabalho de uma forma surreal. Hoje nós temos mulheres na política, mulheres em lideranças, inclusive empresas optam hoje por lideranças femininas em alguns setores, né? Porque a mulher tem mais tato, porque a mulher consegue lidar muito bem com a outra mulher e até mesmo com os homens. Então, quando eu vi o número, eu me choquei. O que você sente que é preciso fazer para que a gente mude um pouco essa realidade de entender que a mulher, sim, ela tem o papel de mãe, mas que hoje ela tem uma importância muito relevante no mercado de trabalho? São opções, né? A gente tem, se nós formos começar a falar nisso, a gente vai entrar em classe social, informações das mulheres, enfim. Mas realmente a mulher, ela vem conquistando aí um espaço gigantesco. E hoje a mulher está se tornando mãe com uma idade mais avançada do que era antigamente também. Sim. E isso se ela quiser ser, né? Porque nós também estamos vivendo esse contexto da opção, ou eu quero, ou não quero. Porque como tu falou, antigamente, anos atrás, o que acontecia? A mulher, ela se casava, ela tinha que ser mãe. E ela criava os filhos. E as pessoas, a visão que as pessoas tinham é que ela não fazia nada. Ela só cuidava dos filhos. E aí hoje a gente volta e começa a perceber, leva um dia a vida de uma mãe para ver o que tu prefere. Se tu prefere sair trabalhar ou tu prefere ficar em casa, entendeu? Eu acho que eu preferia ser mãe. Se tivesse condições, né? Que é o que você falou da classe social. A gente sabe que hoje muitas pessoas não têm como. Elas trabalham fora, né? Chega um determinado momento, sim, a mulher tem o direito de constituir a família, de viver a maternidade. E eu acho que o sentimento de culpa, né? Eu vivenciava isso com algumas colegas e a gente tentava segurar algumas coisas de trabalho, porque o sentimento de eu sair e deixar o meu bebê. Então, para quem tem condições, daqui a pouco tem uma reserva, enfim, tem uma condição financeira melhor, isso é possível, mas algumas mães, infelizmente, não é, né? Então, o que tu sente assim que hoje essas mães poderiam fazer? Alternativa, por exemplo, do meio período. Como que tu vê a questão da mulher trabalhar meio período? Na verdade, hoje, né, a pandemia nos trouxe diversas coisas ruins, mas ela também nos trouxe algumas coisas mais adaptáveis, né? A gente começou a perceber algumas coisas de uma maneira diferente. Então, hoje, essa mãe que gosta de estar em casa, que curte essa fase, enfim, ou meio período, um período inteiro, enfim, ela pode também buscar alguma alternativa do trabalho, o home office. Tem muitas empresas trabalhando com isso. Hoje a internet aí, ela tem milhões de possibilidades, inclusive de não ser nem meio turno. Você pode trabalhar com o seu filho ou a sua filha ao seu lado. E até então tá tudo bem, ou fazer o seu horário também em relação a isso, né? Essa é uma das opções hoje que as pessoas podem acabar verificando. O horário de trabalho hoje, ele existe ainda de uma forma muito forte, com horário de início, de meio e de fim. Mas a internet hoje, ela não tem mais horário, né? Você pode ver que vai girando o tempo inteiro. É um contexto que ele vai andando, até você chegar. Então, assim, tem opções? Tem. Agora basta saber, essa mãe quer? Ou ela quer aproveitar a maternidade? Ou ela quer ficar esse tempo realmente com a criança? Porque também nós temos a outra situação, né, Muri, que assim, as mães gostam de ficar com as crianças, elas querem aproveitar. Mas nem sempre é o excesso de tempo, é o tempo de qualidade que vai te valer a pena. Isso eu acredito. Né? Então, assim, acredito. Uma mãe feliz, uma mãe que gosta, que vai estar lá, ela pode estar 1 hora, e ela vai fazer o trabalho, talvez, daquela mãezinha que ficou o dia inteiro do lado. Mas aquela mãe limpou a casa, ela teve que fazer comida,
ela teve toda, sabe? Teve que dar atenção pra criança. Gente, isso é exaustivo. É exaustivo. Filho é uma delícia, é uma coisa, é um amor que não existe, mas é um trabalho. E que trabalho! E eu sinto que a questão da mãe, a criança, ela cresce muito rápido. Ela cresce muito rápido. Então, aquele momento que você não vivenciou, ele nunca mais vai voltar. O trabalho, se você sair hoje ou amanhã, você tem uma oportunidade de voltar. Mas aqueles primeiros anos ali, as psicólogas entendem mais do que eu, né? Tem todas aquelas fases que as crianças passam, a fase oral e vem vindo todas as outras. De alguma forma, isso repercute lá na frente, tanto para o filho quanto para a mãe. Eu soube, né, que você tem uma mentoria. E você tem uma mentoria bem focada nisso, que é o quê? Eu quero fazer uma transição de carreira. Eu estou num trabalho, hoje eu trabalho CLT, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que chegar horário X e sair tal horário, mesmo que eu não produza grande coisa, eu estou lá, né? Que é uma realidade que a gente também vê nos lugares. E aí eu soube que você, depois da maternidade, por ter vivenciado isso, eu gosto muito que as pessoas atuem. Acho muito bacana que a gente atue em algo que a gente vivenciou. Porque o teórico é sempre uma coisa, a pessoa fala na teoria, mas será que ela realmente sabe fazer? A prática é outra, né? A prática é outra. Quando a gente vivencia algo, a gente consegue realmente ter um contexto para passar isso para a pessoa. E aí eu soube que você tem uma mentoria que trata mais ou menos desse assunto, né? Transição de carreira de mulheres que estão passando por, eu não digo por esse problema, por esse desafio. Fico no trabalho, não fico no trabalho, vou empreender, não vou empreender. E eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre esta novidade, porque é uma mentoria que eu não conhecia. Então, assim, primeiro, eu aproveitei, né, agora, porque eu tenho um pequenininho de 4 anos e realmente eu engravidei e eu também não soube o que fazer, eu fiquei bem ruim, eu tive uma depressão pós-parto. E muito disso foi em relação a o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, será que eu vou poder levar minha vida como eu levava antes, sabe? Todas essas perguntas assim, porque eu sempre digo, nasce uma mãe, nasce um filho e nasce um chicote. Porque a mulher o tempo inteiro fica se chicoteando. Será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Será que eu tô fazendo certo? A gente fica se questionando muito, muito. E realmente, o que eu falei antes, a vida da mulher muda muito, né? O do homem muda, mas assim, se a mãe ficou em casa e o companheiro, o pai vai chegar em casa, aquele filho já vai ter o banho tomado, já vai estar alimentado. Então, assim, o pai pega muito mais a parte boa. Claro, gente, nós temos muitos pais que ajudam, que são presentes, mas tem certas coisas que a gente não pode negar, que é com a mãe. São os papéis, né? Isso. Pai é papel de pai. Exatamente. Mãe é papel de mãe. Exatamente. Por isso que a gente nasce do pai e da mãe. E também nós temos pessoas que às vezes também não deixam os pais fazerem o papel deles, sabe? Então, assim, é uma série de coisas. E nisso tudo, a gente realmente, e eu tenho conversado com muitas mulheres, tu acaba se perdendo ali no início. Em questão de autoestima, em questão de saber que profissional que tu é. Será que é isso que eu quero ser ainda? Será que eu realmente quero voltar a trabalhar? Não, eu preciso disso. Eu quero uma independência financeira. Então, acaba te surgindo diversas Acho dúvidas. que é uma crise existencial, né? Total. Tá? Acho que quando nasce um filho, vem aquela crise existencial, porque o teu papel de mãe fica muito forte. Todo. E é isso. E daí tu lutou por isso. Daqui a pouco tu tem isso no teu colo, tu pensa, meu Deus. E agora? Sabe que eu não fui mãe pensando muito nisso? Não, e eu não te condeno. E não te culpo jamais. Tipo, a época que seria legal, eu tava numa pegada, numa instituição, e eu pensava, meu Deus, se eu sair agora, alguém vai entrar no meu local e eu não recupero mais. Então, eu optei. Claro, a maternidade era uma coisa muito forte para mim. Mas eu vivenciava a angústia das minhas colegas de trabalho com isso. E de voltar em 15 dias, voltar em 30 dias. Não porque tinha que voltar, mas pelo medo de não conseguir se manter no emprego. E eu achava aquilo, meu Deus, eu não quero passar por isso. Tipo, era uma sensação que eu não queria passar. Mas voltando a falar da tua mentoria, como que ela é constituída? Ela é por módulos, ela tem tempo? Como que é a funcionalidade, assim, se tu pode falar um pouquinho, é claro. Que posso, né? Enfim, primeiro que o papel é ajudar, né?
Então, assim, é ajudar e poder incentivar. Mas não é aquela ajuda de coisa triste. Não, é aquela ajuda, tipo, vamos organizar a vida, vamos ver para que lado que a gente vai, né? Se eu te falar assim, são 10 encontros, 8 encontros, não. Depende da realidade de cada mãe ou de cada profissional. Vou querer voltar a ser profissional? Sim, não, vou querer aproveitar. Eu vou conseguir lidar com essa situação de eu parar de trabalhar hoje e daqui a pouco eu voltar depois. Eu vou me cobrar, não vou me cobrar. Então, a gente precisa organizar muitas coisas porque realmente a gente se perde em tudo isso. E eu também, inclusive, eu fui uma pessoa extremamente organizada. Eu fiz tratamento para engravidar, eu fui atrás, então eu me planejei muito. Imagina quem nunca planejou. Entendeu? Então, são coisas assim, e que vão acontecendo. E hoje em dia a gente também tem muito disso que a gente não pode fugir, que as crianças ou elas nascem saudáveis, e daí tu te programa para um monte de coisa e teu filho tem alguma coisa, sabe? Seja uma necessidade especial, seja alguma doença, alguma coisa. Você também tem que mudar todo o seu pensamento de futuro, ou os seus ideais, para conviver com essa situação. Então, eu acredito muito nisso, por quê? Porque a maternidade tem que deixar de ser uma coisa pesada. Ela precisa vir para ser uma coisa gostosa. A hora que eu for decidir ser mãe, eu preciso decidir ser mãe de uma maneira gostosa. Tipo assim, nossa, eu vou ser mãe. Não, meu Deus, eu fiquei grávida. Como é que eu vou contar lá na empresa? O que será que vão pensar? Como é que vão me olhar, entendeu? Isso sim tem que parar. Gente, a maternidade é linda. As pessoas cada vez estão decidindo mais não ter filhos. Em função do trabalho. Total. Eu né? sinto que sim. E a mulher, ela lutou muito para ter essa independência financeira. Ela pediu por isso. Ela, mesmo como tu falou, as empresas hoje elas procuram muito mulheres na liderança, porque a mulher tem o tato, ela consegue lidar com o emocional dela, da outra mulher e da equipe. Ela consegue entender que você chora, você dá risada e tá tudo bem, que as coisas vão acontecer. É de uma maneira diferente. É. E a gente precisa parar com isso, sabe? É gostoso. Você vai botar um ser humano no mundo. E essa questão hoje está muito em alta. Mãe ficar um pouco mais em casa, dar um pouco mais de atenção, porque até a formação da personalidade dessa criança. Eu acredito muito nisso. Porque o nosso futuro está em jogo. Né? Sim. E por mais, é outra coisa assim que daí a gente carrega como mães. Tu vai dar o teu melhor como mãe, sempre. Mas daqui a pouco lá na frente, tu vai ver que faltou alguma coisa. Mas isso também faz parte, né? Faz. A gente levar essa situação da maternidade de uma maneira um pouquinho mais tranquila. A gente vai dar o nosso melhor. Se a gente for analisar, né, na linha, nós lutamos muito. Muito, o tempo inteiro. Para chegar onde a gente chegou. Onde a gente chegou. Às vezes a gente até é vista como uma mulher mais masculinizada, né? Se a mulher trabalha mais que um homem, a mulher dá conta de tudo, a mulher se sustenta, ela cuida da carreira, enfim, nós, quer dizer, saímos de uma escravidão, né, que antigamente era o casamento, não dizendo que os casamentos eram infelizes, mas historicamente era uma dependência, né? A gente não tem como fugir disso. Ou a mulher andava na linha do marido naquela dependência, ela saiu daquela escravidão. E hoje eu vejo que nós nos enfiamos em outra. Né? E o nosso sentimento como mulher, parece que a gente tem que ser perfeita, né? O perfeccionismo feminino. A gente precisa ser uma boa líder, uma boa dona de casa, uma boa esposa, mãe. A gente parece que a gente precisa ser perfeita em tudo. E a gente não é. Não. Né? Então, assim, a gente saiu lá de trás, onde você só obedecia. E é verdade, né? E, tipo, hoje a gente vê como escravidão, mas na época era o que tinha. E aí a gente foi para esse perfeccionismo, essa busca constante da perfeição, de eu ser a melhor, enfim. E eu acredito que agora, nesse momento, nós estamos vivendo essa fase, tipo assim, você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Você vai errar, você vai deslizar, você vai cair, mas tá tudo bem, você vai levantar, entendeu? Então essa situação de tipo, você não vai e vai ficar tudo bem, o que você decidir vai ficar bem, acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar de buscar nos outros. E a gente tem que buscar dentro da gente. Sendo mãe, não sendo mulher ou não sendo. Porque a sociedade vai julgar nós de qualquer maneira. São escolhas. Escolhas. Eu penso muito nas escolhas. Se eu tô bem comigo, o resto vai, sabe? Você não é obrigada a ter dois. Você faz um filho, tá? Mas não vai fazer outro? Aí você faz 2. Tá, mas então vamos pro 3º. Aí você escolhe não ter. Tá, mas por que tu não quer? Entende? Então, assim, a gente tem que parar com esses julgamentos e deixar a mulher escolher o que ela quer. Amém. Eu só faço o que eu quero. Né? Pra quem me conhece já sabe, eu só faço o que eu quero. Eu optei por não ser mãe. Tá tudo certo. Pra mim, a vida tá tudo certo. Mas eu optei por isso e faço outras coisas. Agora, tem uma coisa que me chama atenção no nosso assunto, que eu acho que é o mais relevante.
provavelmente tem muitas mulheres nos vendo em casa. Então, se alguém quiser fazer um questionamento, eu quero fazer uma pergunta para a Michele sobre esse assunto. Eu quero fazer uma pergunta para a Muriel. Pessoal, deixem aí a pergunta. A gente vai responder depois carinhosamente todas as pessoas. Eu acho que é muito importante essa interação conosco, né? O programa não é meu nem da Michele. A gente quer que as pessoas entrem em contato, tirem as suas dúvidas. Porque aproveitem, né? Aproveitem. Por quê? É um assunto que eu vejo que a gente tem que dar um jeitinho aí de levar isso para as empresas. E aí que eu quero fazer um combinado contigo. De que forma que a gente poderia levar isso para os gestores da empresa? Porque o que eu noto? Realmente, a mulher, quando ela chega para contar que está grávida, parece que ela já chega se escondendo. Ela tem medo de contar que ela vai ter que parar. Ela tem medo, ela sofre isso realmente. Eu vivenciei isso quando uma pessoa me contou, eu era gestora. Digo, menina, tá tudo bem. Era uma pessoa jovem, a gente vai ver uma pessoa e você vai ensinar essa pessoa, a gente vai alocar. Mas eu sinto que a receptividade, às vezes, de algumas pessoas, agora a pessoa vai sair do mercado. Então, eu sinto que o que a gente precisa levar é para os nossos empreendedores, para os donos da empresa, para os nossos RH, como tratar isso de uma forma que a mulher consiga se sentir realmente segura. Porque, meu Deus, o número aqui mostra muito alarmante. A pessoa, às vezes, pede para sair porque não se sente confortável. Não é porque a pessoa não queira ficar trabalhando que ela não quer. Mas o que está acontecendo? O clima com ela dentro da empresa está pegando tão ruim que ela mesma opta por voltar. Não vou mais voltar. Porque está todo mundo me olhando, está todo mundo comentando. Então, é uma coisa desagradável que eu vejo que é papel das empresas, né? Principalmente do RH. O que a gente poderia fazer sobre isso? Vamos pensar juntas. Na verdade, a gente tem um grande número mesmo que pede para sair para poder aproveitar. Porque a maioria das vezes, quando você trabalha de CLT e você precisa voltar depois, você sai com medo de saber, eu volto ou não volto. E você acaba nem aproveitando o que você tem em casa. Tu não aproveita esse momento inicial da maternidade, sabe? Que é extremamente importante, que é o momento que a mãe conhece o filho, que o filho conhece a mãe. É aquele momento que todo mundo precisa de um apoio. E aí tu imagina tu ter que sair para ganhar um filho e tu ficar com aquele pensamento, com aquela ansiedade. Tá, eu vou voltar, não vou voltar? Será que vai ter lugar para mim ou não vai? Né? É poder deixar essa mulher tranquila, apoiar essa mulher. Claro, né, Muriel, vamos voltar. Há 10 anos atrás isso era totalmente diferente. Sim, 10 anos atrás, totalmente diferente. Era diferente também. E hoje, a gente já está vivendo algumas realidades que tem empresas grandes, enfim, elas já começaram, ou até umas empresas pequenas, mas com uma cabeça um pouquinho mais avançada, elas já começaram a entender que isso é importante. E que se a mulher, ela estiver bem em casa com a criança, ela também pode trabalhar de casa. Porque se ela estiver feliz, ela vai trabalhar bem. Ela vai entregar o mesmo resultado. Eu acredito muito no resultado. E daí a gente volta depois a falar sobre não adianta você querer que você tenha uma pessoa lá de manhã e de tarde, o tempo inteiro com você, o tempo integral, e ela tá lá, não tá produzindo. Cuidando do bebê. Sabe? Então, assim, deixa essa pessoa, né? Se ela não é fundamental estar com presença física, deixa ela em casa trabalhando. Daqui a pouco ela te rende muito mais em menos tempo. Eu sou fã do trabalho por rentabilidade. Sempre fui. Né? Eu acredito que daqui a uns anos nós não vamos ter muito espaço para CLT, né? Porque as pessoas se apegaram muito ao quesito CLT. Então, eu chego às 8h30, saio meio-dia, chego 1h30, saio às 6 da tarde. E muitas vezes tu vê que a pessoa não produziu nada. Ela trabalhou mesmo, trabalhar 2 horas. Então, eu sempre fui muito fã do trabalho por resultado. A pessoa que trabalha por resultado, ela consegue se alocar melhor, eu sinto, com as suas atividades e, às vezes, sim, fazer uma entrega muito boa. Mas é claro que, para a gente ter tudo isso, a gente precisa estar ali com o desenvolvimento estratégico da empresa muito bem elaborado para essas tendências, para essas mudanças que a gente está enfrentando, né? Muito bem elaborado, muito bem definido entre tantos funcionários, né, quanto os gestores, saber o que a empresa também quer em relação a essas mulheres daqui a pouco estão saindo para ter filhos, né? Eu mesmo passei por uma situação de uma conhecida minha, que ela trabalha ainda até hoje num ramo de informática, e ela chegou na fase que ela disse assim, não, eu não vou sair, porque no ramo de informática é tudo muito rápido, 1 mês virou o mundo. E ela disse, então, a minha opção vai ser ficar no trabalho. Então, é assim, a gente ainda precisa... Tem algumas coisas que a gente precisa optar,
né? Mas ela optou pelo trabalho. Claro que daqui a pouco a maternidade para ela não seria uma coisa tão importante, mas daqui a pouco ela nem ela nem se permitiu despertar, né? E eu não tô aqui para dizer você tem que ter filho, você não tem que ter filho. Você tem que saber o que você quer. E pagar o preço por isso. Com certeza. Né? Então, claro, gente, tem pessoas que precisam vender, que precisam estar de pé lá na loja, lá no estabelecimento comercial, tá tudo certo. Nós estamos falando isso em relação a empresas que daqui a pouco a mulher pode ficar em casa, ela pode dar um pouquinho mais de atenção. Porque a gente sabe, quando a mulher tá feliz, ela rende muito mais, né? Rende. Qualquer ser humano. Mas ela, como mãe tranquila e feliz, ela rende muito mais. Isso não é nem questão de... A gente não precisa nem debater isso, mas isso é a maior verdade que a gente tem. Que a gente precisa falar muito sobre isso, sabe? E também trazer para essas mães que não é fácil. Não. Não é fácil que você não vai dar conta de tudo. Não. Não. Não Como precisa ser buscar essa humano, a gente tem que entender que não dá. Com todos os papéis que a gente desenvolve na vida, uma hora eu sempre digo, uma hora a gente está mais filha, dando atenção para os pais, outra hora a gente está mais focada no trabalho, outra hora tu está com o papel de mãe e o de esposa fica um pouco parado. Quer dizer, todos os papéis que nós temos aí que exercer, é praticamente impossível você estar com eles o tempo todo em equilíbrio. Quando um sobe um pouquinho, o outro desce um pouquinho também. Eu ia falar agora, né? A gente passa a vida inteira buscando o tal do equilíbrio. Gente, não o tem. equilíbrio é assim. É. Uma hora um tá em cima, outro tá Isso, abaixo. Eu né? acredito muito nisso. Até tem uma frase, tem uma pessoa conhecida que fala muito isso. O segredo é você ir equilibrando de forma que dê. Porque tudo sempre em Não equilíbrio vai. nunca vai estar. Não vai. E se tiver, você vai buscar outra coisa que não vai equilibrar, né? Então é assim que funciona. Ai, Michele, foi tão bom estar contigo. Passou voando o nosso programa, mas a gente tem muita coisa para conversar. Em outra oportunidade, eu espero que você volte. Claro que eu volto. A casa está aberta para você voltar no meu programa, no programa dos colegas. Afinal de contas, aqui a gente é uma família, tá? Então, eu quero te agradecer de coração pela tua presença. Imagina, eu que agradeço, né? Amei. Amém. Amei. Então, pessoal, assim nós estamos encerrando hoje o nosso programa. A gente se encontra na quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui ao vivo. Uma boa noite a todos e eu não posso deixar de pedir um minuto de silêncio pelo Rio Grande do Sul, que está enfrentando algumas situações difíceis, e dizer que a gente vai sair dessa. Então, eu encerro o programa pelo Rio Grande do Sul. Boa noite.